Olá, irmãos. Vamos fazer a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa segunda lição. Abra aí a sua Bíblia em Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 ao 4. Que beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Por causa do sabor de teus bons ungüentos, teu nome é como unguento derramado. Por isso as virgens te amam. Atrai-me, correremos após ti. O rei me trouxe para as suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que do vinho. Os retos te amam. Deus os abençoe mais uma vez, através da sua palavra. Hoje nós faremos aí mais um estudo, na sequência de uma série de 13 lições, baseados nos escritos de Salomão, Cânticos dos Cânticos. Domingo passado nós fizemos a introdução, falamos um pouco do autor, falamos um pouco do propósito deste livro e aprendemos algumas outras coisas. E hoje nós vamos, na nossa segunda lição, falar sobre essa expectativa de uma noiva, ou a expectativa num relacionamento. Embora se fala muito nesta lição da expectativa da mulher sulamita, mas nós entendemos que a expectativa ela é dos dois lados, né? Tanto o noivo quanto a noiva, ambos criam expectativas. E é interessante que quase sempre as expectativas são as melhores possíveis. Raramente, em um relacionamento de namoro, de noivado, os nubentes tenham expectativas modestas. Quase sempre as expectativas são muito altas, né? O noivo, o homem tem a expectativa de que a sua noiva, a sua futura esposa será a melhor dentre todas. E a noiva, da mesma forma, tem este mesmo pensamento. Então vamos falar um pouco, né, na lição de hoje sobre estas expectativas. E interessante que, como falei na introdução do livro, a sulamita é uma que tem maior quantidade de falas, ou seja, ela fala muito mais, ela se expressa muito mais. E aqui nós podemos ver que ela inicia falando do seu amor pelo rei. Ela engrandece esse amor, fala desse amor que ela tem pelo rei. Vocês vão se lembrar que eu disse que naquela cultura eles entendiam que o namoro, a namorada e o namorado eram rei e rainha. Coincide aqui que Salomão era um príncipe, se tornou um rei, vinha de uma linhagem, seu pai era rei. Mas no contexto geral daquela cultura, eles tinham faziam esta comparação. A noiva era uma rainha e o noivo era um rei. E aqui ela inicia falando então do seu amor pelo rei. E nós podemos flagrar também a sua expectativa em relação ao grande amor, a sua expectativa em relação ao seu noivo, aquele que seria o seu futuro. E aí ela começa falando, primeiramente, sobre ele. Percebam que ela fala com muito entusiasmo do seu noivo.
Ela inicia falando sobre ele, mas depois ela passa a falar para ele. Ela se direciona, se dirige a ele, como o que ele iria fazer e como poderia fazer. Então ela fala dele, depois ela fala para ele. A Sulamita aqui, ela expressa, ela faz isso de uma forma muito profunda. Ela anseia muito por uma expressão de amor. Ela demonstra o seu desejo quando ela diz: beija-me. Então, interessante que ela não se contém, mas ela se expressa de uma forma muito profunda. Ela admite que o amor que tem pelo seu noivo, o amor que ela tem pelo rei, é um amor melhor do que o vinho. É outra coisa interessante, porque falávamos na lição anterior que esse enredo se dá no meio da natureza, onde são usados exemplos muito conhecidos. E aqui ela usa esse termo, ela usa esse elemento, o vinho, que fazia parte da alimentação, fazia parte do dia a dia, das festas, das comemorações. Eles consumiam muito vinho. O vinho tinha um lugar especial na vida daquelas pessoas. Se apreciava muito o vinho. E havia vinhos de muito boa qualidade. Porém, esta mulher, ela está dizendo que, ela está admitindo que o seu amor, ou o amor do noivo para com ela, é melhor do que o próprio vinho. Se nós pudéssemos fazer uma aplicação, nós diríamos, como Paulo disse aos Efésios, que o efeito do vinho, ele é temporário. E ele fala: não vos embriagueis com vinho. Então o efeito do vinho, ele é temporário, ele é superficial. O seu efeito passa, não dura para sempre. Pode até ter um efeito avassalador, um efeito rápido, um efeito estrondoso, mas vai passar. Porém, contrapontuando o amor verdadeiro, e ela considera que o amor é melhor do que o vinho, porque o amor, ele é profundo, ele não é superficial, e ele é duradouro, ele não é passageiro. Para vocês terem uma ideia, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, se eu não estiver enganado, 1 Coríntios capítulo 13, ele traz para nós, ele faz uma dissertação sobre o amor. E ele fala, das suas características, ele fala da sua durabilidade, ele fala da necessidade do amor. E nas expressões de amor colocadas aqui pela mulher sulamita, ela inclui o tato, que é o beijo, o contato físico. Ela também coloca o paladar, no caso comparado ao vinho, e ela fala também sobre o olfato, quando ela se refere ao unguento, ao perfume. Então, 3 expressões deste amor: o toque, o tato, o sentir o gosto, o paladar, e o olfato, o cheiro. E então ela diz: atrai-me. E o seu amor é o amor, ou seja, é o amor do noivo que lhe atrai aos seus aposentos, às suas câmaras, ao seu quarto. Então é toda aqui uma cena de profundo carinho, profundo amor, de profundo que expressa realmente um relacionamento que tem um princípio, um meio e se encaminha para um finalmente. As mulheres,
de Jerusalém, elas aprovavam esse relacionamento, elas aprovavam a escolha da sulamita, elas aprovavam a sua decisão de acompanhá-lo. Estas mulheres de Jerusalém, como eu disse também na lição passada, que faziam parte dos personagens, é aqui citado como as virgens, que amavam também e que apoiavam, que torciam. Então isso aqui terá uma aplicação que depois eu quero mostrar para os irmãos, mas apenas neste momento de entendimento do texto, lembrar que eles tinham o apoio dos de fora, tinha o apoio das virgens que aprovavam e endossavam a sua escolha. O casamento, ele envolve aqui 4 partes. Ele tem a parte da noiva, a parte do noivo, a parte da sociedade e a parte do Senhor. Não podemos fugir muito destas 4, poderia dizer desses 4 personagens que acabam de uma forma direta ou indireta, fazendo parte, está envolvido nesse contexto do relacionamento conjugal. Bom, é óbvio que não deve ser as outras pessoas que vão nos levar a escolher ou que vão escolher para nós o nosso cônjuge. Mas certamente é importante que tenhamos a aprovação daqueles que estão de fora, porque isso quer dizer muito. Não creio que seja uma boa ideia contrariar todos. Pode ser que quando se está contrariando todos é porque alguma coisa está errada. E nós entendemos que o nosso Deus, Ele usa os seus meios para nos levar para o centro da sua vontade, e Deus, Ele é um grande estímulo para nós para fazermos as escolhas certas. As mulheres representadas aqui e que representam a sociedade, elas expressam a aprovação quanto ao rei e correm atrás do casal numa demonstração de felicidade, de festa. Antigamente se costumava os noivos, quando saíam das festas ou do próprio casamento, amarrarem latinhas no para-choque do carro, as crianças saíam correndo atrás. Era um cortejo bonito, culturas diferentes, tinham maneiras diferentes de comemorar o casamento. Eu falava que o povo judeu, eles tinham a sua própria maneira, a festa durava uma semana. Eu tive a oportunidade de, durante um tempo, conhecer famílias de ciganos, e as festas de casamento deles também duram dias, eles fazem festas, eles comemoram muito, porque o casamento, a instituição da família, foi a primeira instituição divina e é certamente a base de toda a sociedade. E isso tem uma importância muito grande. Muitas distorções com o tempo, o casamento foi sofrendo, hoje está muito distorcido, mas como Jesus disse, no princípio não era assim. No princípio, da forma como Deus idealizou, não era assim. Aqui a sulamita, ela se agrada, melhor, ela se alegra por ter sido escolhida pelo rei. E ela repete a sua declaração. Ela insiste em dizer que o amor do rei para com ela é melhor do que o próprio vinho. Nesse contexto do livro, irmãos, nós podemos aprender e responder sobre algumas questões. O nosso autor, ele sugere estas questões para nós.
Por exemplo, o que dá significado ao casamento? Bom, a minha resposta seria: o que dá significado ao casamento é o amor verdadeiro de um para com o outro e muita entrega física. Essas duas coisas, elas estão ligadas. Biblicamente, nós temos esta orientação. Quando celebro alguns casamentos, nós gostamos de lembrar que o casamento é um pote de mel. Se você apenas tirar, é doce, é gostoso, mas você precisa repor, porque senão o mel acaba. Então, o que dá significado ao casamento é um amor verdadeiro, duradouro, permanente, um para com o outro, e o contato físico, o relacionamento, a entrega física, onde a Bíblia diz que o marido não é dono do corpo, a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido, e o marido não é dono do seu corpo, e sim a sua mulher. E que não deve haver defraudação, um não deve negar-se ao outro, a não ser que por consentimento mútuo, a fim de que possam consagrar-se ao Senhor. Quais as expectativas de um pai quando algum jovem se interessa pela sua filha? Bom, acredito que a expectativa do pai é que ele seja um homem de caráter e que faça sua filha feliz, é óbvio. O que um jovem mais deve desejar exercitar na sua vida? De pronto, o que ele mais deve desejar exercitar é o seu caráter, ser amadurecido, ser homem. Esse foi o conselho de Davi para Salomão. Ele diz: filho, ser homem. E a quarta e última pergunta: o que deve o marido cultivar continuamente? Creio que o que deve ser cultivado é o amor por sua esposa, tendo um caráter cristão. Bom, irmãos, na pessoa do nosso Deus e na sua palavra, nós vamos encontrar respostas que tanto precisamos nesses relacionamentos, ou num relacionamento conjugal ideal. A Bíblia dedica tempo, dedica muito espaço. Paulo, embora não fosse casado, Deus usou para que desse muitas respostas a muitos crentes a respeito do casamento. Muitas dúvidas eles tinham. Tanto Jesus quanto os apóstolos estavam sempre sendo questionados, estavam sempre dando orientação. Hoje não é diferente. Ainda temos muitas dúvidas, muitas incertezas, e as respostas a estas perguntas, a orientação diante das nossas incertezas estão registradas na palavra de Deus, e Deus vai trazer esta orientação para nós. O livro de Cantares nos dá uma ideia muito boa de como deve ser o relacionamento entre marido e mulher, que vivem de forma submissa ao nosso Deus. Bom, a mulher deve elogiar e exprimir o seu apreço pelo amor do seu marido, como uma serva do Senhor que espera no Senhor. Em Cantares, nós temos aqui indicativos de que esse relacionamento de amor, de fidelidade, de cumplicidade, só pode ser aplicado para pessoas que conhecem a Deus, pessoas que são crentes, que estão debaixo da vontade de Deus. Dificilmente se esperar fidelidade de quem não tem compromisso com Deus. Dificilmente se esperar amor sincero e verdadeiro por parte de quem não tem um relacionamento com Deus. E eu gosto de lembrar que a Bíblia ela não foi escrita para os incrédulos. A Bíblia ela foi escrita para os crentes, para ser orientados por ela. Em um casamento, na linguagem aqui usada por Salomão,
deve existir muito romantismo, aqui representado, né, pelo beijo romântico. Logo no início nós encontramos esta declaração. Um casamento sem romantismo é um casamento cinzento, né? Sem graça, é um casamento sem muita alegria. Então deve existir romantismo. Eu não quero que os irmãos fiquem, não quero que vocês fiquem muito ouriçados, com todo respeito, no sentido de criar expectativas, embora esse é o nosso tema, e esse é o tema relacionado à noiva, a expectativa de uma noiva, de um noivo. Mas nós não podemos criar expectativas tão permanentes ou tão duradouras, porque o casamento, e isso será matéria para um outro dia, ele enfrenta fases, ciclos. E nós sabemos que tudo aquilo que é composto de ciclos, de fases, muitas vezes são fases diferentes. Em algum momento, fases que vão progredindo, crescendo até atingir um ápice. Em outros, pode ser que começa, talvez como Salomão, começou de cima e começa a descer, outros começam de baixo e começam a subir, talvez outros no mesmo nível que começam vão permanecer e terminar. Bom, não é isso que vamos discutir aqui agora, mas lembre-se que o momento do qual nós estamos falando é um momento muito especial, que é o momento do noivado, o momento em que vai se contrair o matrimônio. E eu acredito que o ideal é que, da mesma forma que começasse, pudesse permanecer e terminar. Mas eu disse sobre o pote de mel, o mel muitas vezes acaba. Algumas pessoas dizem que o amor é cego, mas o casamento faz com que ele passe a enxergar. Mas aonde eu quero chegar? Aonde eu quero levá-los a pensar? Eu quero que os irmãos pensem que nós estamos na fase do noivado, e esta é uma fase onde, sim, não é possível que não haja romantismo, não é possível que não haja todo esse carinho expressado e dedicado aqui. Vocês vão se lembrar da época de vocês. A esposa declara o seu desejo de estar com o seu marido. Ela não pensa em outra coisa, ela só quer estar com o seu marido. Talvez diferente daqueles que estão casados há muitos anos, onde um está querendo distância do outro, onde um quer ficar longe, ter um pouco de paz, onde quer ter um pouco de tranquilidade. Não é o caso aqui. O desejo dela é estar com o seu marido. E a Bíblia também nos diz, lá no livro de Gênesis, que quando Deus disse para Eva, Deus disse assim para ela: o teu desejo será para o teu marido. E isso justifica que, pela fala e pela expressão do sentimento da sulamita. A mulher sulamita declara que o bem mais precioso que ela consegue obter do seu marido, extrair do seu marido, é o amor. Um momento para a gente pensar. Muitas mulheres, às vezes materialistas, interesseiras, o que elas mais querem obter de seus maridos são joias, bens materiais. Uma maneira de se prepararem, ou uma maneira de estarem seguras e protegidas caso aconteça um divórcio, por exemplo. Mas aqui a sulamita, ela não está interessada nisso. A única coisa que ela quer do seu marido é o seu amor. E é diferente um relacionamento.
Quando alguém quer apenas o amor, se comporta de uma forma diferente daquela que quer apenas bens materiais. E provavelmente, quando ela deseja, quando ela expressa que o mais importante que ela consegue extrair do marido é o seu amor, ela estivesse aqui referindo-se a relações sexuais. Eu sei que há muito tabu em relação a isso, mas o desejo da mulher deve ser para o seu marido. É comum, é normal, é previsível que relações sexuais sejam fatores importantíssimos que levam a tomar decisões relacionadas a unir-se um ao outro. Ela também faz referência ao amor do marido, ao cheiro do vinho, aquele cheiro que exala, que desperta nela o desejo por seu marido. A Bíblia fala, o próprio Salomão fala se referindo ao vinho, que ele é escarnecedor, que aquela coloração dele tem um poder de atração, de levar a pessoa a desejá-lo. E a mulher disse, a Sulamita fala isso a respeito do seu marido, que o cheiro dele é tão bom, exala de uma forma que a leva a sentir desejos por ele, algo maravilhoso. Mas é importante nesse ponto, irmãos, nós falarmos que não é a forma de beijar do marido, não é a sua performance na cama, não é o seu encanto em exalar o bom cheiro. O que mais atrai sua esposa é o seu caráter. É isso que a atrai, é isso que é mais importante para ela. O homem que é homem de verdade é aquele que tem caráter. A expressão unguento derramado é equivalente ao caráter do marido. Unguento derramado, perfume derramado, aroma que pode ser sentido de longe, não apenas de perto. Cheiro bom que não é sentido apenas por quem está muito próximo, mas também para quem está muito longe. Isso é caráter. Igual quando se quebra um frasco de perfume e o seu cheiro exala e pode ser sentido de longe. O homem, no caso o marido, de caráter, é como um unguento derramado que exala por toda a casa. E isso tem a ver como ele lida com a sua esposa e como ele lida com os outros. A sua integridade física, a integridade física da mulher, ela é preservada e ela está tranquila em relação a isso, sabendo que o seu marido é um homem de caráter, não apenas com ela, mas também com os outros. E há, sim, a atração física, a paixão, mas o mais importante é o seu testemunho de maturidade espiritual. Para relacionamentos duradouros como o casamento, é preciso mais do que simplesmente sexo, relacionamentos físicos ou atração. É preciso também que haja humildade, lealdade e temor ao Senhor. No versículo 4, ela deseja ser levada por ele. A esposa, ela deseja que o marido a lidere, não apenas em questões espirituais, em questões de ser ele o cabeça, de tomar decisões, mas amorosamente falando, ela quer ser lembrada, ela quer ser levada, ela não quer ser a única a planejar e a alimentar a relação. Então o homem ele precisa ser líder espiritual, mas também líder amorosamente falando, no sentido de alimentar esta questão da relação física,
da questão da parte amorosa, na questão da parte do romantismo. O que mais atrai essa mulher era estar ao lado do seu marido, não por causa da sua beleza física, não por causa do seu porte atlético, da sua força e virilidade, mas por causa do seu caráter. O marido está preparado para ser esse líder quando ele possui um caráter cristão. O casamento ele deve ter também a aprovação dos de fora, como falei lá atrás. Relacionamentos felizes podem ser vistos por todos e admirados. As virgens corriam atrás. Mas relacionamentos conturbados, eles podem também ser vistos pelos de fora que não aprovam. É tão bom quando as pessoas testemunham a respeito da felicidade, do bom exemplo, do carinho, do amor, de um relacionamento maravilhoso entre um marido e uma mulher. Mas é muito triste quando os de fora testemunham, criticam e falam mal. Me lembro de uma ilustração que entre dois noivos, dois namorados, e eles testemunhavam o seguinte: quando nós namorávamos, ela falava e ele ouvia. Quando nós ficamos noivos, ele falava e ela ouvia. Mas quando nós nos casamos, nós falamos e os nossos vizinhos nos ouvem. Isso se refere às discussões, às brigas. É tão triste quando se dá um mau testemunho. É preciso ser visto pelos de fora, ter a aprovação dos de fora. Na nossa história, as virgens também te amam, os restos te amam. Isso se refere à aprovação e ao testemunho daqueles que são de fora. As mulheres, elas querem ser amadas de forma arrebatadora por seus maridos fiéis a Deus e que sejam românticos, independente de outras coisas. Sabemos que essas qualidades, elas não vão surgir da noite para o dia, elas precisam ser cultivadas. E a gente tem um bom exemplo na pessoa de Jesus. Ele ama profundamente a sua noiva. Ele ama tanto que ele morre por ela. Ele ama de forma a liderar e a alimentar a sua noiva. E ele ama tanto que a resgatará, que pagará o dote e que se comprometerá, cumprirá aquilo que prometeu, que é o casamento. Então, no casamento é assim: nós, Deus, vida espiritual, nós e os outros, testemunho, e nós mesmos, né? Relacionamento físico, a satisfação dos desejos um do outro. Porém, irmãos, eu quero chegar à parte final da nossa lição, fazendo aqui algumas considerações, alguns cuidados que precisamos ter. Segundo o que aprendemos, a expectativa da mulher é ter um homem limpinho e cheiroso. A mulher o quer mais do que o vinho. O homem precisa ser atrativo para que a mulher o deseje. Ele tem que ser limpo e cheiroso, como retratado pela mulher sulamita aqui. Também diz que ele é um homem romântico e sedutor. Um pouco aqui de muito atração, né? Um homem romântico e sedutor, que sabe tratar a mulher, que sabe dar para ela aquilo que ela tanto quer, aquilo que ela tanto precisa. E um homem viril, Benjamin, um homem que pode atender às suas necessidades físicas. E quando, irmãos, nos falta alguma coisa, quando alguma coisa está prejudicando que possamos atender a esses desejos,
é preciso que cada um de nós possamos buscar ajuda. E aqui, mais uma vez, eu volto a dizer que existem muitos tabus que precisam ser quebrados, muitos homens que se recusam a buscar ajuda, procurar médicos, tomar remédios, e muitas vezes preferem ter um casamento cinza, sem graça. E não podemos fazer assim. Nós precisamos obedecer a Deus na sua palavra. E nós precisamos buscar ajuda quando nós estivermos precisando. Eu tenho muitas coisas para falar para os irmãos. Eu não quero falar tudo nesta segunda lição. Eu quero deixar para que ao longo dos nossos estudos nós possamos ir colocando cada coisa no seu devido lugar. Eu acredito que será de grande valia para nossos relacionamentos, estas lições que Salomão nos deixou no livro de Cantares ou Cânticos dos Cânticos. Então lembre-se, a expectativa desta mulher. Eu quero voltar para o nosso texto, quando o texto diz: que me beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Por causa do sabor de teus bons ungüentos, teu nome é como unguento derramado. Por isso as virgens te amam. Atrai-me, correremos após ti. O rei me trouxe para as suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que do vinho. Os retos te amam. Deus abençoe a sua vida e que possamos estar estudando a palavra e que no próximo domingo possamos aprender um pouco mais sobre relacionamentos conjugais. Fiquem com Deus, fiquem em paz.